Boa noite a todos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje quem vai ficar para mim aí no chat, verificando as perguntas, vai ser... Bom, espera mais um pouco aí o pessoal se conectar. Tem 10 pessoas, 15, 19, 25. Vamos aí, gente, compartilhe aí, porque essa informação precisa ser repassada para frente. Chame seus familiares, entre lá nos seus grupos, chame os palestrantes que nós todos conhecemos. São palestrantes aí que a gente segue em Hangouts, transmissões ao vivo pelo Facebook. São palestrantes em comum. Tá certo? Vou esperar mais um pouco entrar mais gente para iniciar, passar as informações. Já faz tempo que eu não faço uma transmissão ao vivo, mas já é chegar o momento, né? O Natal tá chegando, todo mundo vai entrar de férias, aí a galera não vai ter muito acesso ao Facebook, e as filmagens que serão iniciadas agora no início de 2018, que vai ser para registrar a transmissão de energia elétrica, vai ser para um registro histórico, né? Vai ser um documentário que eu vou publicar aí mais para frente. 53 pessoas. Quando chegar a 100 pessoas aí, eu começo a falar, tá ok? Rafael Queiroz, um abraço, obrigado por estar acompanhando aí. Maurício Milaroski, Estela Mares, Rafaela Ferreira. Gente, sabia que poucos de vocês sabem disso, mas eu tenho só 397 amigos e amigas no meu Facebook e mais de 5.030 seguidores. E eu, na verdade, eu não gosto dessas seguidores que o senhor acha meio estranho. O Facebook poderia trocar essa palavra seguidores para admirador. Admiradores, né? Seguidores é uma coisa muito pesada. Abraço, Rafael. Abraço, Maurício. Wesley Andrade, grande amigo. Nossa, o Wesley está comigo aí desde muito tempo. Se eu não me engano, acho que desde 2010, 2011, né, Wesley? Na época que eu fazia isso daqui, ó. Lembra desse boné aqui? Só tirei aquela palavra grande aqui, né, do topo. Belos, bons momentos. Tita Sônia, boa noite. Adriana, Hélio Luz. Eu não sei se eu posso citar algumas coisas de alguns nomes aí, mas são pessoas que ajudam no projeto há um bom tempo, tá ok? Tem alguns deles que não querem que eu fale o nome, então eu não sei se todos não querem ou se alguns permitiriam dizer que ajudam no projeto há um bom tempo. Eduardo Passarese, esse é amigo de infância. Na época que eu morava lá no Campo Belo, na capital de São Paulo. Pois a gente foi vizinho lá no Jardim Aeroporto. Um abração, Eduardo. Obrigado por você estar presente aí. E a Ascara Moraes também está comigo há um bom tempo, bons anos, ajudando no projeto. Ó, tem 77 pessoas. Joyce. Joyce, boa noite, Joyce. Eu vi lá que você me marcou num post de um outro palestrante que vai falar às 10 horas da noite. Eu li sim, tá? Obrigado. Ele entende bastante coisa. Satisfação, Eduardo. Márcia Bade, prazer em revê-la. Bom ver você por aqui. Obrigado. Denise Mercer também acompanha o projeto há um tempinho.
Boa noite, Denise. Bem-vinda. Então, é o seguinte, já tem 82 pessoas acompanhando aí, mas daqui a pouco o que importa é que isso vai ficar registrado no Facebook e vocês visualizam depois, tá ok? Sincronicidade, já, isso é verdade. Então, é o seguinte, a Adriana, ela vai anotar as perguntas, porque a última transmissão ao vivo que eu fiz teve muita audiência e eu não consegui visualizar as perguntas no chat. Elas foram passando muito rápido. Então eu pedi para a Adriana anotar as perguntas, passar por mim por inbox. O Wesley Andrade também tem bastante contato aí. Eu sei que tem uma galera da área de engenharia que vai talvez repassar as perguntas por ele. Elaine, boa noite. Prazer ver você por aqui. Obrigado pela sua presença. Então a Adriana vai repassar as perguntas, tá? Pois as pessoas que forem entrando aí vão verificando. Hoje eu vou tentar ser rápido e falar até as 8h30 da noite. Porque eu sei que vocês chegaram do trabalho, estão cansados, alguns nem jantaram ainda. Então eu vou falar rápido, tá ok? Então vamos lá. Eu deixei pronto essas duas antenas aqui. Peraí. Aqui fica invertido. Aqui é o seguinte. Edgar, um abraço. Obrigado por você ter vindo. Obrigado pela presença também. Então, o que acontece? Desde novembro, eu já faço isso daqui antes do advento da internet, tá? Testar a transmissão de energia elétrica pelo ar antes do advento da internet, lá em 1995. Tá? Foi alguns anos antes de eu entrar para a Força Aérea Brasileira. Eu tinha a Elaine que está aí, sabe que isso que eu vou falar é verdade. A Elaine Santos que está no bate-papo, no chat. Eu tinha uma terceirizada, onde eu não tinha como conseguir dinheiro na época para comprar os equipamentos, apesar de serem muito bem baratos, lá na rua Santa Ifigênia, quando eu morava em São Paulo, os equipamentos eletrônicos. Vou resumir bem rápido, tá? Então, naquele momento que foi criada a terceirização no Brasil, eu montei meu primeiro laboratório em casa, eu morava num apartamento, né? E terceirizava um serviço que fazia bobinas toroidais. Eu passava a fiação e levava alguns componentes elétricos prontos para uma fábrica de alarmes, tá? Naquela época, os alarmes aqui no Brasil, inclusive nessa empresa, eu trabalhei numa linha de produção, não existia alarme pronto, cada um fazia o circuito elétrico, ia colocando os componentes eletrônicos. Então eu montei uma terceirizada e ficava montando bobinas toroidais. Naquele instante mesmo, eu já iniciei os primeiros testes com transmissão de energia elétrica pelo ar, tá? Para quem não sabe disso. É importante que vocês saibam disso, porque a gente acha que a gente está copiando o que acontece na internet. Não. Eu pesquisava pela enciclopédia Barça, só para vocês terem uma ideia. E vim ter conhecimento de Nikola Tesla também nessa época, tá? Só que aí eu entrei para a Força Aérea, era adolescente, queria aproveitar a vida, e trabalhei por um tempo nessa terceirizada, depois fechei, porque os alarmes começaram a vir de Israel prontos, depois começaram a vir dos Estados Unidos prontos, e aí a empresa começou a parar de trabalhar com esses equipamentos em linha de produção e começaram a revender esses produtos já prontos, né? Então eles compravam e repassavam o produto, o alarme. E aí eu tive que fechar a terceirizada. E aí eu não pude mais eu não tive mais dinheiro para fazer as bobinas toroidais e continuar com o meu projeto. E parei com isso. Os anos foram passando. Quando foi em 2012, 2013, eu voltei a todo vapor com os testes em casa, dentro do apartamento. Demorei muitos anos para retornar, mas fazia pequenos testes ainda em casa, com o que eu tinha em mãos. Aí em 2014, em novembro de 2014,
o Eduardo Passanese, que está aí no chat, ele me passou um link de um site de crowdfunding, onde eu poderia fazer a publicação do meu projeto e arrecada de recursos financeiros. Porque nesse momento aí, 2014, eu sei que muita gente estava passando por uma crise financeira e resolvi fazer o crowdfunding. Arrecadei aí R$ 900. O objetivo da arrecadação era bem maior, porque eu precisava comprar um galpão, um terreno, fazer um galpão, porque eu sabia que as intempéries da atmosfera aí iam atrapalhar os meus testes, com chuva, vento e etc. Precisava comprar vários equipamentos de ponta para fazer medições e não consegui arrecadar esse dinheiro, tá? E disse para as pessoas, falei, eu preciso desse dinheiro, porque se eu não conseguir esse dinheiro, eu vou ter que esperar eu conseguir por um terreno aberto para iniciar os testes, porque eu precisava do solo, da terra, porque a terra, para quem não sabe, é um grande capacitor, acumula cargas elétricas, né, os íons negativos, e eu sabia que meus testes precisavam dessas cargas, desses íons negativos acumulados no solo. Só que o meu maior medo também era chuvas, tempestades, os raios. Eu precisava estar num lugar protegido, né? Porque trabalhar com ressonância é um negócio diferenciado, tá? Não é bem o que os engenheiros elétricos e físicos conhecem, tá certo? Bom, enfim. Naquela época que eu fui o crowdfunding, eu expliquei isso para as pessoas, que se eu não tivesse dinheiro, eu não teria o galpão. Tudo que eu poderia resolver em apenas 3 meses iam demorar anos. Dito e feito. As pessoas, eu só consegui arrecadar R$ 900 e não consegui comprar o galpão e todos os equipamentos que eu precisava. E os testes demoraram até os dias de hoje. Entenderam? De novembro de 2014 até hoje. Só que em novembro de 2014 em diante, eu resolvi criar um site particular de um crowdfunding recorrente, ou seja, recorrente é contínuo. E o Eduardo Passanese me deu a ideia de criar essa ideia também, e mais o Marcelo Martins, que eu não sei se está visualizando aí, foram as duas pessoas iniciais que me deram essa ideia. Criei o site, as pessoas foram chegando aos poucos, foram fazendo doações, e eu comecei a conseguir comprar os equipamentos, porque eram equipamentos de ponta. Precisava comprar muito cano, alumínio, componentes eletrônicos. E acabei vindo aqui para finalizar, acabei vindo aqui para a praia, onde é a casa onde eu estou neste momento aqui fazendo essa transmissão. É um terreno grande. E aqui eu comecei com essa arrecadação recorrente, construir finalmente o meu tão sonhado não, o projeto de vocês também, que eu sei que vocês sonharam muito tempo com a transmissão de energia elétrica. Então isso aqui é de todos nós. Certo? Então, vindo aqui para esse terreno, eu comecei a construir e a coisa começou a fluir com um pouquinho mais de rapidez. Enfim, já vamos aqui a esse ponto para pular uma boa parte aí da história, que senão demora muito, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar profundamente. Deixa eu só ver um negócio aqui com a Adriana. Se eu cair a minha transmissão, alguma coisa, você me avisa pelo inbox, fazendo um favor. Escreva aqui suas perguntas. Aparecida, Cidinha, Alvin, Lima. Boa noite. Irina Niveus. Adoro seus vídeos. Obrigado. Então, vamos lá. Então, comecei a pesquisar profundamente sobre a pirâmide de Kelps, localizada lá no Egito, tá certo? E ainda bem que agora, com a internet, a gente tem bastante informação, porque eu já tinha algumas ideias em mente, e cada vez que eu fazia a pesquisa, eu falava, nossa, essa imagem bate com a informação essa teoria que eu tenho em mente, que eu acredito que seja real. E aí comecei a correlacionar a minha teoria com as imagens egípcias, né, encontradas dentro das pirâmides. Consegui traduzir algumas coisas aí,
porque tem, né, disponibilizado no Google a linguagem egípcia, né, algumas coisas. E aí comecei a pesquisar com vários tipos de antena, né? Comecei a analisar também, juntar as informações que eu já tinha de Nikola Tesla, lá da época da Enciclopédia Barça, junto com as informações da pirâmide Keops, e as informações bateram. Eu acabei entendendo que Nikola Tesla estudou sobre as pirâmides, principalmente sobre a pirâmide Keops. E aí comecei a testar e começou a funcionar, né? Então tem muita coisa que os engenheiros elétricos e físicos aí ficam me perguntando por inbox, que não entendem, porque não adianta vocês ficarem pensando na física que vocês conhecem, tá? Eu entendo essa parte, tá? Respeito vocês, a ideia de vocês, mas esquece isso. Vocês têm que pegar o livro de física, colocar para o lado e a fundo no que Nikola Tesla pesquisou. Esquece esoterismo e ufologia, por favor, porque o pessoal da ciência, nesse momento eu peço que vocês parem de pensar sobre ufologia e esoterismo, porque o pessoal da ciência não leva em consideração, não dá crédito a Nikola Tesla por causa disso. Só que isso é um grande equívoco dessa galera da ciência, porque Nikola Tesla sabia muito, tá? E os egípcios mais ainda, tá certo? Então eu juntei esses dois acontecimentos da história aí e consegui fazer a transmissão de energia elétrica pelo ar. Bom, enfim, deixa eu tirar aqui Não, é melhor deixar assim. Peguei a bobina de Nikola Tesla, comecei lá em no ano de 2013, depois me aprofundei no tema da bobina em novembro de 2014 em diante, fiz algumas alterações, alguns avanços muito bons, fiz algumas alterações no projeto de Nikola Tesla, hoje minha bobina é um pouco mais avançada do que o projeto de Nikola Tesla. Naquela época, Nikola Tesla, infelizmente, não conseguiu fazer a transmissão de energia elétrica porque ele não tinha os recursos, né, que nós temos hoje, os equipamentos eletrônicos. Talvez ele tenha pego as primeiras válvulas, equipamentos valvulados, mas não pegou a época do transistor. Então, infelizmente, ele não podia avançar muito nas pesquisas, ele estava limitado. Fora aquelas coisas de Thomas Edison, né? Aquela galera que não queria liberar energia elétrica para as pessoas, né? Então, Nikola Tesla teve dificuldade para chegar nesse ponto que eu cheguei hoje, porque Nikola Tesla tentava ultrapassar a rigidez dielétrica do ar. Tá? O ar, para quem não sabe, também é condutor de eletricidade, por isso que vocês, quando tem uma tempestade, vocês conseguem ver o raio caindo, né? Aquela luminosidade, aquele clarão. Então ele tentava ultrapassar a rigidez elétrica, utilizando o ar como condutor, só que para isso ele precisa utilizar muita potência, muita potência. E a rigidez dielétrica do ar, quando é ultrapassada, são gerados raios. Esses raios, eles matam insetos, matam pássaros. Tá? Para quem não sabe disso, isso é real que eu estou falando. Não adianta você colocar uma gaiola de Faraday numa antena antiga de Nikola Tesla para proteger os animais e as pessoas dos raios, que toda a radiofrequência vai ficar barrada na gaiola de Faraday e não vai conseguir ser transmitida. Tá? Então essa foi uma grande dificuldade que Nikola Tesla teve naquela época. Além de que, quando os raios caem, o ar fica ionizado e o ar ionizado não é bom para a nossa respiração. Tá? Enfim, Nikola Tesla foi um grande cientista, eu admiro ele demais. E o que eu fiz e o que eu faço até hoje é em homenagem a ele, e acredito que muitos de vocês também admiram ele, com certeza. Tá? Eu não me preocupo mais com o que os engenheiros elétricos e físicos falam sobre Nikola Tesla. Tá? Eu só comentei anteriormente a ele para ser um adendo. Enfim, e
agora, então, aí eu correlacionei tudo que Nikola Tesla pesquisou junto com a pesquisa que eu fiz da pirâmide de Kelps, e as informações bateram foi muito parecidas, tá? Só que no caso da pirâmide de Kelps, ela não ultrapassava a rigidez elétrica do ar. É um outro tipo de sistema, tá? Que eu acredito que Tesla descobriu, só que ele não teve tempo suficiente para aplicar essa tecnologia na forma piramidal, tá? Então eu criei aqui, nesses anos, que foram 4 anos de pesquisas intensas. Para quem não sabe, eu não faço nada profissionalmente. Eu instalo placas solares aqui nos meus vizinhos para ganhar um dinheiro extra, mas esse meu projeto aqui, para quem não sabe, ele é financiado, tá? Eu tenho um financiamento recorrente, que algumas pessoas me ajudam mensalmente aí, poucas pessoas me ajudam mensalmente, mas já é uma grande ajuda, tá? E tem outras que ajudam de vez em quando e às vezes deposito uma bolada só, tá? E eu provo, mostro as notas fiscais e tudo mais, tá ok? Então esse projeto aqui ele é financiado, tá? Tudo que foi construído aqui eu construí sozinho, com minhas próprias mãos, durante esses 4 anos. Foram 4 anos ininterruptos, de segunda a segunda. Para quem não me conhecia, eu pesava em torno de 93, 94 quilos quando eu cheguei aqui nesse terreno, tá? Para iniciar esses testes. Hoje eu estou com 85, 86 quilos. Eu vivo nesse projeto. Eu não tenho esse perfil aqui magro não, tá, gente? Eu sou um pouquinho mais inchadinho. Só que eu só estou esperando eu terminar logo esses testes para iniciar a transferência de energia elétrica agora no início de 2018 e só fazer palestras. Aí eu vou ter um tempo para minha vida, para minha esposa, tá? É uma pessoa que eu admiro demais, é minha esposa, que entendeu o objetivo do projeto e quanto importante ele é para a raça humana. Tá? Me acompanha até hoje, me dá um super apoio aí, tá? Não podia deixar de dizer isso. E para vocês terem uma ideia, ela deixou de fazer o doutorado dela para a gente vir para cá e eu iniciar essas pesquisas, porque eu sabia que isso aqui era uma pesquisa emergencial, tá? E que ela precisava ser finalizada com urgência, por causa da proteção do meio ambiente, em relação a isso, tá? E eu também deixei de fazer meu mestrado, que eu ia iniciar, e aí a gente deu um tempo nos nossos estudos, ela vai fazer o doutorado. Eu também não sei se eu vou conseguir o doutorado direto, porque como minha esposa fala, isso aqui é um doutorado. Pô, são 4 anos de pesquisas ininterruptas, né? São 4 anos, isso aqui para mim é um doutorado, tá? Pena que eu não estou fazendo isso dentro de uma universidade federal aí. Senão eu já estaria com doutorado, como minha esposa diz. Mas enfim, só para vocês saberem um pouco o que está acontecendo. Então eu queria aqui desenvolver aperfeiçoei o sistema de Nikola Tesla, tá? Eu entendi como a pirâmide de Kelps funciona. Eu só não tenho como montar essa estrutura, porque essa estrutura aí... Cadê o papel aqui? Deixa eu ver se eu pego aqui, peraí. Eu não tenho como montar a estrutura igual a pirâmide de Kelps, porque exige muito material de construção, gente. E o material de construção não é o que vocês estão imaginando, tá? Inclusive tem uma galera lá no Mato Grosso do Sul, alguns pesquisadores que gostam dessa área também, que eles fizeram a pirâmide errada, eles usaram tijolo, não pode, usaram material de construção errado para fazer a pirâmide, tá? Por que eu falo que eu não tenho como transferir, montar a pirâmide igual o material de construção utilizado lá no Egito? Porque, ó, vou ler rapidamente aqui. Isso aqui não estava nem no script aqui dessa transmissão. Para eu fazer a pirâmide de Kelps em escala menor, né? Vamos supor aí, vamos colocar 10% do tamanho da pirâmide de Kelps. Eu teria que ter aí uma aresta de base de 23 metros, uma aresta lateral
uma aresta lateral de... Caramba, peraí de pensar. Uma aresta lateral de 21 metros e 21,9 metros, né? Com a apótema de 18,6 metros. Então, não tem como, né? Por exemplo, aqui, ó, nos blocos da pirâmide. São aglomerados de cristais de quartzo. É que eu tenho aqui, ó, esse aqui é um dos meus objetivos futuros, é construir essa pirâmide que tem 10% do tamanho da pirâmide de Keops. Mas aí eu vou precisar de montar uma ONG, juntar uma galera para fazer todo mundo junto e bem rápido. Aí eu vou instruindo do jeito que eu sei que tem que ser, e a gente coloca ela para funcionar e mostrar para a humanidade que de fato as pirâmides eram usadas para outras coisas. Tá? Então tem aí, por exemplo, aqui, quer ver? Aqui, ó, conchas trituradas. Areia, precisaria de areia com alto teor de quartzo, né? Alumínio, pedra pome previamente queimada, sais de natrão e água. Isso aí vocês encontram na internet, tá? Isso aí não é invenção minha, não. Aí tem a pasta egípcia, né? Que é um supercondutor. Esse supercondutor não oferece resistência nem carga elétrica. Né? Essa pasta egípcia utiliza bicarbonato de sódio, bentonita argilosa, sílica, potássio, bicarbonato de cobre. Vocês estão entendendo, gente? Então, para fazer a pirâmide correta, precisaria seguir essas instruções aqui à risca. Tá? Então, esse pessoal que fez as pirâmides aí em Mato Grosso do Sul são pessoas que estão seguindo o caminho certo nas pesquisas, mas utilizaram os materiais errados, né? Pena que eu não consegui conversar com eles antes deles terminarem a pirâmide deles. Bom, enfim. Então, como eu não tenho condições de construir essa pirâmide, eu uni o útil ao agradável. Peguei as informações da pirâmide de Keops com a tecnologia de Nikola Tesla e consegui transferir a energia elétrica pelo ar. Criei aqui 2 antenas piramidais. Esse aqui, para quem não sabe, é só entrar na minha linha aí do tempo e verificar meus vídeos. Vocês vão ver que eu tenho alguns vídeos demonstrando a transferência de energia elétrica pelo ar. Tá? Então, tem muita gente aí na internet utilizando o projeto de Nikola Tesla em vão, porque eles ficam tentando ultrapassagem de energia elétrica do ar. E vamos supor que essa caneta aqui seja uma lâmpada fluorescente. O que acontece? Que vocês conseguem ver muito aí na internet. Essas pessoas pegam a bobina, elas acionam a bobina, e aqui gera um campo magnético. Né? Esse campo magnético é gerado aqui. Aí eles encostam a lâmpada fluorescente e a lâmpada acende. Eles afastam alguns centímetros ou até 1 metro e a lâmpada apaga. Aí eles falam, consegui transferir energia elétrica, eu também faço isso. Não, você não conseguiu transferir energia elétrica. Você apenas encostou a lâmpada fluorescente no campo magnético da bobina. Isso aí não vale. Isso aí vocês vão ver de monte na internet. Tá? Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Eu tenho um amigo já. Então essas bobinas que vocês conseguem ver aí acendendo lâmpada fluorescente, não é essa a ideia de Nikola Tesla, muito menos o que os egípcios fizeram em tempos remotos. Então eu avancei aqui nessa parte interna, na bobina, tá? Ela é diferenciada, não é igual a bobina de Nikola Tesla na sua totalidade, ela é aperfeiçoada. E aí o que acontece? Eu acoplei aqui um elemento irradiante na forma piramidal, porque você tem esses 2 elementos na forma piramidal, a transmissão é quase que perfeita. Tá? Quase que perfeita não, ela é perfeita, na forma piramidal.
usando outros formatos de elementos irradiantes, que essa peça de alumínio, são chamados de elementos irradiantes. Tá? É a antena TX e a antena RX. A TX transmite e a RX recebe. Tá? Então, a forma piramidal, os outros elementos irradiantes de outros formatos, qualquer outro formato que você pegar, vamos supor aqui esse formato, estou transmitindo energia elétrica pela TX. Se eu transmito com elemento irradiante nessa posição, eu sou obrigado a inverter o elemento irradiante da antena RX, a receptora. Senão, não chega a radiofrequência. Tá? Isso aí vocês vão ver pessoas fazendo isso recentemente, porque elas começaram a ver que eu colocava elemento irradiante na ponta da bobina e estava transmitindo energia elétrica pelo ar. Aí o pessoal começou a fazer um monte de teste. Esse lance de inverter o elemento irradiante vocês não sabiam, estão sabendo agora. Aí eu fiquei pensando, pô, eu vou colocar a pirâmide no formato, um elemento irradiante no formato piramidal, utilizando as mesmas proporções áureas que existem na pirâmide Kelps, para ver o que vai acontecer. Vamos ver se minha teoria está correta. E o que aconteceu? O único elemento irradiante que eu não preciso inverter, eu já testei com vários elementos irradiantes, vários formatos, mas o único que eu não preciso inverter na transmissão de energia elétrica pelo ar é o piramidal. Gente, eu falo isso com propriedade, porque são 4 anos ininterruptos de pesquisa. Tá? Então, o formato piramidal é o melhor formato para se transmitir energia elétrica pelo ar. Os egípcios, então, já sabiam disso há muito tempo. Tá? As pirâmides, elas não são tumbas, gente. Não são tumbas. Se eu tivesse um grupo aí de pessoas para a gente montar com blocos, com o mesmo material utilizado nos blocos e no acabamento das pirâmides, eu provo para vocês que essa pirâmide não é tumba. Tá? Elas são usinas elétricas. E garanto para vocês que a pirâmide Kelps ainda está transmitindo em baixa frequência em Hertz. Tá? Eu preciso ver aqui no meu Facebook a tabela, porque eu disponibilizei a tabela também da pirâmide, em que frequência que ela está transmitindo. Só que ela não está mais transmitindo na sua totalidade, porque a capa, o material utilizado na capa da pirâmide não existe mais. Ocorreram terremotos, ocorreram erosões, aquela capa está sem a capa. Então, diminuiu o que a pirâmide de Kelps faz, está ali em 50% da sua atividade. Pena que eu não tenho como ir para o Egito agora levar o equipamento que eu tenho aqui para ficar testando as frequências moduladas, a frequência que a pirâmide Kelps está emanando. Eu ia provar para vocês, com meus equipamentos, eu ia conseguir acender equipamentos eletrônicos só captando a energia elétrica que a pirâmide Kelps está fornecendo. Sem bateria, sem nada. Falo isso com propriedade. Então eu coloquei elemento irradiante, esses elementos irradiantes eles, são os melhores, tá? Então eu joguei todos os outros elementos irradiantes que eu havia construído fora e hoje eu só trabalho com formato piramidal, tá? Então aqui em casa eu já utilizo esse equipamento, essas 2 antenas aqui, e o que acontece? Agora voltando a Nikola Tesla, lembra que Nikola Tesla com a torre dele precisava fornecer muita voltagem passando pela bobina primária para poder ultrapassar a rigidez elétrica do ar? Pois é. Esse equipamento aqui, eu não preciso de colocar muita carga na bobina primária dele. Tá? Por quê? Aqui eu utilizo energia para fornecer energia elétrica para a bobina primária e utilizo, após a bobina secundária e a terciária, a radiofrequência, RF,
radiofrequência. Eu não estou ultrapassando a rigidez de elétron do ar. Isso é perigoso. Eu utilizo radiofrequência para transmitir da antena TX para a antena RX. Então, até agora eu estou utilizando energia e frequência. Nikola Tesla falou muito disso. Energia, frequência e vibração. Sobre a vibração vou falar depois. Tá? Vibração é uma outra coisa. Tá? Então, por enquanto aqui eu só vou falar, agora, nesse momento, só vou falar de frequência, energia e frequência. Muitas pessoas que estão aí no chat me acompanham há muito tempo. Tá? E já viram aí meus protótipos funcionando. Hoje eu tenho esses equipamentos funcionando na minha casa há mais de um ano, tá? Porque eu precisava deixar eles fixos para anotar todas as variáveis para eu poder fazer todos os cálculos. Por isso que eu falo para vocês que isso aqui é um doutorado, tá? Eu não poderia ficar movendo os equipamentos a todo instante porque eu teria que começar tudo de novo. Então eu tive que verificar a perda de ressonância na minha linha de transmissão aqui na forma de anel, topologia de anel. Aqui todas as lâmpadas de tomada da minha casa, todas as lâmpadas, elas utilizam um único fio que capta a ressonância, tá? E essa ressonância gira nessa topologia de anel. Essa topologia de anel ela é fechada e todas as minhas lâmpadas são ligadas em séries em um único fio e eu consigo acender todas essas lâmpadas com a mesma potência de 10 watts. Utilizando apenas, por exemplo, hoje eu tenho 12 lâmpadas na minha casa funcionando. Cada uma delas tem 10 watts de potência. E eu utilizo 12 lâmpadas. Eu posso deixar essas 12 lâmpadas ligadas ao mesmo tempo aqui na minha casa, que eu vou continuar tendo que utilizar apenas 10 watts de potência na transmissão. Por que só vocês olharem meu vídeo aí na linha do tempo que vocês vão entender, tá? Senão vai ficar muito extenso aqui a transmissão. Então eu transmito energia elétrica pelo ar da antena TX para RX. E na RX eu acoplo um outro gerador, que eu chamo de gerador de superposição de ondas. Esse gerador de superposição de ondas é que me gera a superposição de ondas, óbvio, né? Então, superposição de ondas no gerador de superposição de ondas, tá? Não é aqui na antena TX nem RX. O gerador de superposição de ondas, eu acoplo ele na antena receptora, tá? Ele recebe a ressonância e sem contato físico, isso é importante, sem contato físico da bobina, da antena RX, que é a receptora, para o gerador de superposição de ondas, eu consigo jogar ressonância numa topologia de anel, acender 12 lâmpadas ao mesmo tempo e mantendo cada uma delas com 10 watts, tendo apenas 10 watts lá no início. Tá? Essa topologia de anel, ela não está conectada diretamente por fiação na bobina receptora, na antena receptora. Também a transmissão é por ressonância. Tá? Tem um hangout aí da Márcia Abad, inclusive ela está aí no chat. Procura lá na Rádio Remix Online. Vocês vão ver o hangout que eu fiz. Lá eu explico por desenhos como meu sistema funciona. Tá? Então é isso. Aqui é o protótipo pequeno. E aí eu avisei os patrocinadores, né, os doadores, que todos são doadores, que eu ia parar agora de fazer o teste com o protótipo pequeno e ia passar para o projeto grande, porque eu já tinha informado os doadores, que eu ia fazer a primeira transmissão de energia elétrica no Brasil e talvez no mundo, eu não sei se outra pessoa já fez isso, mas aqui no Brasil eu sei que eu sou o primeiro. Que eu preciso realizar a primeira transmissão de energia elétrica pelo ar aqui no Brasil, utilizando os mesmos princípios
a pirâmide do Egito. Isso é histórico, gente. Então eu preciso realizar esse registro histórico. Então as filmagens vão ser iniciadas no início de 2018 para ser feito um documentário. E esse documentário vai ser divulgado amplamente no Brasil. Tá? Isso é muito importante que vocês saibam. E já tem algumas pessoas aí que eu acredito que vão poder me ajudar a colocar a legenda no documentário para transmitir, para eu poder repassar esse documentário para o mundo inteiro. Eu já tenho contatos em Portugal, tenho contatos no Canadá, meus familiares que moram no Canadá, eu tenho familiares nos Estados Unidos, tenho familiares na Inglaterra, tudo primo, tá? Primo de segundo grau. Tenho bastante familiares aqui e amigos aqui no Brasil, então eles estão esperando eu fazer esse documentário com a legenda em inglês, tá? Então isso vai se propagar assim muito rápido, tá? E tem aí a Gislene também, que tem bastante, ela faz bastante hangout, ela tem bastante conhecidos aí fora do país também. Eu tenho certeza que ela vai me ajudar. Tá? É outra pessoa aí que me ajudou muito aí no compartilhamento dos vídeos, me acompanhou em alguns hangouts, me deu uma força. Né? Obrigado, Gislene, se você estiver escutando, um abraço. Então é isso, gente. Aí o que acontece? Resumidamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Esse é o ponto principal. Que eu passei do ponto do protótipo pequeno. Olhem aí na linha do tempo, vocês vão ver que eu já estou quase terminando as antenas, os elementos irradiantes TX e RX. Eles têm 1% do tamanho da pirâmide Kelps. Tá? Esses elementos irradiantes que eu montei, eles têm a mesma proporção áurea utilizada na pirâmide Kelps, lá no Egito. Precisa ter esse ângulo de 51 graus, 51 minutos e 14 segundos. Senão, não funciona adequadamente. Tá? Outra coisa bacana aí que vocês tinham que saber, que vocês têm que saber, antigamente, quando eu utilizava elementos irradiantes de outros formatos, quando eu colocava elementos irradiantes com o mesmo formato, mas de tamanhos menores, eu não conseguia transmitir energia elétrica pelo ar. Utilizando a forma piramidal, eu não preciso inverter os elementos, que isso é muito bacana. E eu posso, por exemplo, ter uma pirâmide, um elemento irradiante aí com 10% do tamanho da pirâmide Kelps, transmitindo energia elétrica no Brasil todo, e utilizar antenas com tamanho de 1% da antena de transmissora, que teria 10% de tamanho. As antenas receptoras, RX, podem ter 1% do tamanho. Então, olha que bacana. Além de eu não precisar inverter, eu posso ter tamanhos diferentes. Gente, isso é fantástico. Isso daí é fantástico. Os egípcios já conheciam isso há muitos anos. Então, eu posso montar uma antena piramidal tendo 10% da pirâmide de Kelps para transmitir e utilizar antenas menores para receber o sinal em qualquer ponto. Tá? Essa daí que vocês estão vendo aí, 1% do tamanho da pirâmide de Kelps que eu estou terminando, que sai na minha linha do tempo, essas duas eu vou utilizar na primeira transmissão de energia elétrica pelo ar aqui no Brasil, utilizando os princípios da pirâmide de Kelps. Essa daí eu vou utilizar para transmitir aí, eu falei 6 km no tempo atrás, mas eu prefiro não arriscar. Eu vou falar em 1 km, porque aí eu já consigo, com 1 km eu já consigo comprovar aí para o meio acadêmico que é possível transmitir energia elétrica pelo ar sem ultrapassagem de energia elétrica do ar, sem causar danos à atmosfera, sem causar danos ao meio ambiente, aos animais e às pessoas, sem alterar o estado do ar, né? O ar vai continuar puro, sem ficar ionizado. Então, gente, a forma piramidal, os egípcios deixaram a história para a gente entender e fazer isso acontecer. Eu só não entendi como isso não foi feito até hoje. Tá? Então, o que acontece? Agora é uma parte bacana aí. Tá? Daqui a pouco eu respondo as perguntas. Tá? Deixa eu só ver com a Adriana. Adriana, não caiu meu hangout não, né?
Vocês estão conseguindo me ouvir? Se alguém puder responder aí, eu agradeço. Adriana, se quiser me responder por inbox. Bom, enfim, eu acho que... Ah, tá, ela tá me respondendo. Não caiu. Ah, ok, obrigado. Então, aí outra coisa bacana que é importante vocês saberem, tá? Eu já nem tô vendo a 8h16, então vamos lá. Bom, além dessas informações muito importantes que eu falei para vocês aí, sobre não precisar inverter os elementos irradiantes, eu também consigo utilizar tamanhos diferentes. Isso é importantíssimo, tá? Então, eu utilizo radiofrequência para transmitir. Na antena receptora, eu desenvolvi um aparelho onde tem 640 componentes eletrônicos, tá? Nesse aparelho eu consigo captar a radiofrequência, uno com os íons negativos da Terra, que os físicos acham isso um absurdo que eu estou falando, mas é porque eles não têm conhecimento dessa área. Eles estão focando ainda na física antiga. Então eu uno com os íons negativos que eu retiro da Terra, que é um grande capacitor, né, acumula cargas, e jogo para esse dispositivo, onde eu consigo ter corrente elétrica e eletricidade, e voltagem, né? Corrente elétrica e voltagem. E aí eu consigo ter potência suficiente para ligar aparelho de 110 volts. É só vocês olharem aí na minha linha do tempo que vocês vão ver o vídeo, tá? O que eu estou falando aqui não é nada em prática, tá? É teoria não. Isso aqui já está funcionando na prática. Só na linha do tempo aí que vocês vão ver o vídeo funcionando. Então vamos lá. Além dessas informações que eu passei, eu descobri também, estudando a pirâmide de Kelps, que quanto maior o elemento... Peraí, deixa eu ver que estão me mandando recado aqui. Pergunta assim. Tá, eu já faço a pergunta. Obrigado, Adriana. Quanto maior o elemento irradiante, ou seja, se eu pegar essa antena que eu estou construindo 1% e aumentar para 10% o tamanho, né, eu não preciso utilizar uma frequência maior. Eu posso utilizar uma frequência menor. Então, cada vez que eu aumento o elemento irradiante para transmitir energia elétrica pelo ar, eu posso diminuir a frequência da transmissão, tá? Tem uma tabela aí, deixa eu ver aqui qual que é o post. O post onde está escrito na minha linha do tempo. Prestem muita atenção, compartilhem por gentileza no Facebook. Olhem lá a tabela que vocês vão entender, tá? Quanto maior o elemento irradiante, menor é a frequência aplicada. Eu coloquei 100 volts nessa tabela para vocês terem uma ideia, um padrão, tá? Mas eu posso utilizar qualquer tipo de configuração, qualquer tipo de voltagem aplicada na bobina primária, qualquer frequência utilizada para transmitir. Então, se eu tenho um elemento desse tamanho, por exemplo, eu sou obrigado a aumentar a frequência. Se eu tenho um elemento maior, eu posso abaixar a frequência. Se eu construir um elemento irradiante de alumínio do tamanho da pirâmide Kelps, que são 230 metros na aresta da base, igualzinho lá, a mesma proporção áurea, eu consigo captar uma frequência, uma ressonância da pirâmide Kelps, mas bem fraca, porque a pirâmide Kelps está limitada aí à quilometragem. Olhem lá a tabela que vocês vão ver qual é o alcance de transmissão de energia elétrica da pirâmide Kelps. Só que tem um detalhe. Então, a pirâmide Kelps, agora eu vou falar de uma outra coisa que não vai acontecer nas filmagens que vão ser realizadas agora no início de 2018, tá, gente? Esse teste não vai ser feito ali. Eu só vou utilizar energia e frequência na transmissão de energia elétrica pelo ar, para o documentário, tá? Feito o documentário, publicando em massa em todo o Brasil, aí, todo mundo tendo conhecimento do documentário, aí eu vou iniciar as palestras, né?
para falar um pouco do projeto. Enquanto eu faço as palestras, eu vou começar a aplicar vibração no mesmo dispositivo que eu desenvolvi. Então eu vou ter, depois do documentário, eu vou aplicar vibração. O que é vibração? Eu vou aplicar a escala temporada. Então eu vou aplicar todas as notas musicais. Então eu vou ter energia, frequência e vibração. O Nikola Tesla falou muito disso, tá? Porque ele estudou as pirâmides do Egito. E nas pirâmides do Egito, principalmente as de Kelps, elas têm energia, frequência e vibração. É utilizada escala temporada na pirâmide de Kelps. Isso aí vai ser feito mais para frente, depois do documentário. Tá? Isso é um outro projeto, mas que eu já queria adiantar aqui para vocês. Olhem lá no meu post, onde tem a tabela, onde eu falo da frequência suprema. Muitos físicos e engenheiros não sabem, nem fazem ideia do que é a frequência suprema. Tá? A frequência suprema ela é utilizada também na pirâmide de Kelps. Tá? E aí, quando eu aplico a frequência suprema, né, junto com a escala temperada, eu consigo ter uma propagação de ondas de formas circulares, por pulsos. Tá? Então eu consigo ter ondas circulares propagando em forma pulsante. Eles utilizam na pirâmide de Kelps essa frequência suprema, que é abaixo de 0 Hz. Abaixo de 0 Hz. Está lá a tabela. Olhem lá para vocês entenderem do que se trata. Tá? Quando eu utilizo a escala temperada, né, junto com essa frequência suprema, eu consigo ter ondas circulares pulsantes que geram deixa eu olhar a tabela, esqueci o nome da palavra. Peraí. Cadê? Deixa eu ver aqui as siglas. Esqueci o nome. Tá, compressão, lembrei. Então, quando eu começo a gerar essas ondas circulares pulsantes, utilizando a frequência suprema com a escala temperada, junto com a frequência e a energia, eu consigo fazer com que essas ondas elas se propaguem pelo ar, comprimindo o ar. Então, quando ocorre a compressão do ar, é gerada uma onda positiva. Quando ocorre a rarefação do ar, ocorre a onda negativa. Então, eu consigo criar movimentos positivos e negativos rápidos em cima da forma do elemento piramidal. Então, essa onda começa a se propagar desse formato, né, circular. Com a frequência, com a escala temperada e a frequência, eu acelero ou diminuo a propagação dessas ondas. Então, eu posso deixar como um som bom, ou rápido, entendeu? Quando você acelera essa propagação dessa onda circular, ocorre a rarefação do ar, que ocorre as ondas negativas, né? E a compressão do ar, que gera as ondas positivas. Então eu consigo criar um movimento ali, atrito, utilizando uma potência, frequência, energia, frequência suprema, consigo ter um atrito no ar, e quando você acelera demais, em teoria, tá? Essa parte do segundo projeto é uma teoria, a parte do segundo projeto, essa parte que eu estou falando agora. Tá? Quando você acelera esse movimento, é gerada uma membrana plasmática, com esse movimento, esse atrito do ar. Então é gerado um túnel
tá? É gerado um túnel em cima da forma piramidal pelo atrito da compressão do ar e a rarefação do ar, utilizando uma frequência pulsante circular na forma de anel. Gente, estava na cara que isso é possível, está na cara que isso é possível. Como que os físicos e engenheiros não perceberam isso antes? Você gerando com essas ondas, utilizando uma carga elétrica, quando você pulsa, você vai mandar essa carga elétrica, uma alta carga elétrica nessa circunferência, e com esse atrito você vai fazer gerar uma membrana plasmática. Em teoria, você consegue fazer a transmissão de energia elétrica, ou dados, voz, imagens, e até de corpo físico, na velocidade da luz, numa velocidade maior que a velocidade da luz. Essa parte do projeto, eu vou começar a testar essa parte no mesmo dispositivo que eu já tenho. Eu vou aplicar a escala temperada e a frequência suprema após a divulgação do documentário, que será feito agora em 2018. Só após a divulgação do documentário, tá? Essa parte da escala temperada. E agora, só que em 2018 eu vou fazer a transmissão de energia elétrica pelo ar, utilizando apenas energia e frequência. Tá? Aqui em casa isso aqui já funciona na prática, então não é teoria. E as antenas que eu estou construindo com 1% do tamanho da pirâmide de Keops já está quase terminada. Também não é teoria, é prática. Os doadores já sabem que eu vou iniciar a transmissão e vou realizar o documentário. Então essa primeira parte não é teoria, já está funcionando na prática. Tá? Só essa segunda parte aí que eu comentei agora sobre a escala temperada e a frequência suprema, que o povo ainda não sabia. Tá? Perguntaram para mim, Pedro, e a Agência Nacional de Telecomunicações, como que você vai fazer isso? Eu não tenho que dar explicação à Agência Nacional de Telecomunicações, sabe por quê? Porque não existe na tabela deles, não existe lei para isso. Não existe na tabela deles você utilizar frequência suprema. Não existe. Se vocês forem olhar a tabela da Agência Nacional de Telecomunicações, existem regras acima de 1 Hz para cima, 3 Hz para cima. A frequência suprema ela está abaixo de 0 Hz. Então não tem o que a Agência Nacional de Telecomunicações falar. Vocês estão entendendo? A gente tem que tomar cuidado com as leis que existem, tá? Não sei se depois dessa transmissão ao vivo aí, algum deputado, algum diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, amanhã mesmo cria uma lei proibindo a transmissão da frequência suprema, que é abaixo de 0 Hz. Pelo amor de Deus, nem o meio acadêmico sabe disso, gente. Engenheiros elétricos e físicos. Então não se preocupem com isso, tá? O que eu estou fazendo aqui é fora do conhecimento dos engenheiros elétricos e dos físicos. Muito menos da Agência de Telecomunicações, Nacional de Telecomunicações. Tá certo? Então, enquanto isso, vocês podem ficar tranquilos. Isso aqui vai ser feito, essa transmissão vai ser feita num terreno particular, não vai atrapalhar nenhum outro tipo de frequência, porque as frequências são diferentes, né? É uma frequência natural. Pensem comigo, se a Agência de Telecomunicações proibir esse sistema, eles têm que arrancar todas as árvores do planeta, porque esse sistema aqui utiliza praticamente a mesma frequência que as árvores utilizam, que é a frequência suprema. São frequências abaixo de 0 Hz. Tá? Até os palestrantes que vocês conhecem aí, talvez não tenham conhecimento da frequência suprema, que é abaixo de 0 Hz. Talvez muitos de vocês estão sabendo dessa informação pela primeira vez. Bom, deixa eu ver aqui, já são 8h30. Eu falei que o Hangout ia demorar 1 hora, vou ver as perguntas aqui que a Adriana me passou. Só um instante. Um amigo meu me disse uma vez que construiu uma pirâmide. Wesley Andrade, né? Um amigo meu disse-me que construiu uma pirâmide. Acho que 2% da pirâmide. E disse que colocava um copo d'água dentro dessa pirâmide e no final do dia bebia aquela água. E que aquela água
curava doenças no seu corpo e aumentava a sua imunidade. Pensa disso. Bom, gente, isso aí já é comprovado cientificamente para aquele japonês, esqueci o nome, isso aí foi divulgado muito no filme Quem Somos Nós e no filme O Segredo. Então, isso não é mais dúvida para ninguém. Isso é possível, isso é comprovado cientificamente, porque você coloca uma água dentro de uma forma piramidal, os cristais da água mudam. Isso aí é comprovado cientificamente. Tá? Não sei o que eu estou falando, não. Então, isso é real, sim. Tá? Os cristais da água ficam com formatos fantásticos. Tem mais perguntas, Adriana? Os comentários estão desativados? Como assim desativados, gente? Eu não sei nem como é que faz aqui. Não sei mesmo. Adriana? Tá. Joyce. A Joyce. Não tem como patentear o uso de frequência abaixo de 0 Hz antes de proibirem? Bom, bacana, Joyce, ter perguntado isso, porque existe uma regra dentro do INPE, do Instituto Nacional de Propriedades Intelectuais, se não me engano é isso, que uma vez divulgado na internet, ninguém mais pode ter a patente. Essas são as regras do INPE. Do INPE, tá? INPE. INPE. INPI, tá? Essas são as regras do INPE. Uma vez divulgada a teoria na internet, uma vez divulgado o funcionamento dos dispositivos, ninguém mais pode ter a patente, tá? Então, se alguém tentar burlar as regras do INPE, ele vai ter consequências graves, judicialmente. Porque se um dia a gente descobre que fulano de tal disse que isso daí é a patente dele. Aí a gente vai verificar a postagem dos meus vídeos, vai verificar a data de protocolo do INPE, que essa pessoa protocolou a ideia dela no INPE, e a gente entra com uma ação popular contra essa pessoa e mostra para o INPE que essa pessoa tentou burlar as regras do INPE. E ele vai responder isso judicialmente, porque isso já está na internet. Então, gente, aprendam. Eu tenho um manual do INPE e está claro lá. Eu falei com a gerente regional do INPE de Curitiba, eu liguei para ela. Não sei se é a mesma, mas na época eu liguei e perguntei. Não, liguei não, eu mandei um e-mail. Eu tenho esse e-mail guardado. Onde ela disse que eu não precisava me preocupar, então. Se essa era a minha ideia de divulgar na internet, ninguém precisava poder ter a patente, que eu fizesse, pois eu estaria tranquilo. Que ninguém poderia burlar a regra do INPE, que essas são as regras. É isso. Elaine, você disse que os comentários estão desativados. Eu não sei o que está acontecendo, tá? Eu não sei aqui como ativar ou desativar os comentários. Tá? Adriana, tem mais perguntas? Pô, que pena, não vou conseguir visualizar aqui no chat. Tem 155 pessoas, já ficou até com 180 pessoas aí, diminuiu um pouco. Mas essa transmissão ao vivo vai ficar para a posteridade e as pessoas podem visualizar depois. Os que quiserem fazer perguntas aí, podem entrar no meu inbox, mandar inbox para mim, tá? Que eu estou com uma segunda janela aberta aqui e vou vendo. Nelson Bussata, obrigado aí pela presença. Fez muita diferença também aí no projeto. Maria Marta Pires, minha prima, bem-vinda. Obrigado pela presença. Agora os comentários estão mexendo aqui. Devemos muito à Tesla, mas quem pode nos ajudar a resolver a parte dos nossos problemas atuais é esse cara aqui. Imagina, Adriano. Edson Marins, obrigado pela presença. Acredito que a Fátima também esteja presente. Marta, prazer também, seja bem-vinda. Clara, é minha tia. Tem meus familiares que estão visualizando aí também, obrigado. Gente, se cair, basta dar F5 ou atualizar a página. A Adriana disse aí. Tá? Bom,
Não sei se mais alguém vai querer fazer perguntas. Eu disse que ia fazer até 8h30, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Então, agora em 2018, eu vou fazer. Eu estou terminando agora a pirâmide com 1% do tamanho da pirâmide de Kelps. Só ir lá na minha linha do tempo que vocês vão ver. Tá? Eu pretendo terminar tudo agora antes do Natal, porque eu preciso iniciar essas filmagens no início de 2018. Tá? A gente já está protelando demais aí o cronograma. Tá? Isso aí vai ser um registro histórico, gente. Bom, não tem mais perguntas, então eu vou encerrar a transmissão, tá, gente? Agradeço a todos vocês pela presença. É isso que eu tinha para falar para vocês. Acredito que a pouca informação que eu passei aí já pode ter clareado um pouco a cabeça dos engenheiros elétricos e físicos. Tá? E é uma pena lá que tem algumas pessoas aí espalhadas pelo Brasil que tenham construído já algumas pirâmides no formato com material errado e talvez fora da proporção áurea, porque se tivesse feito do jeito certo, eu conseguiria acoplar os elementos irradiantes que eu construí no topo dessas pirâmides. Tendo a mesma proporção áurea, eu conseguia transmitir energia elétrica pelo ar, utilizando essas pirâmides aí no futuro. Então, se alguém um dia for construir as pirâmides, me chamem para o projeto que eu auxilio vocês na construção, gente. Tá? Eu estudei bastante esse assunto. Não sou especialista na área, mas entendo bastante dessa área, tá? Então é isso, Adriana, posso encerrar? Posso encerrar. Pretende abordar sobre o cetro egípcio hoje, Pedro? O Rafael Queiroz perguntou. Ô, Rafael, eu vou deixar para uma próxima sobre o cetro VAS, eu não sei como é que fala, mas é WAS, que se escreve, né? Esse cetro, eu já tenho ele construído na minha casa. Só que eu utilizo a tecnologia de Tesla nesse cetro. Então, eu ao encostar ele na terra, eu consigo acender uma lâmpada. Tá? Depois eu publico outro vídeo desse cetro funcionando. Tá? Vocês falam, é o cetro egípcio, né? O cetro VAS é egípcio. Só que nesse cetro que eu quero construir, para mostrar para vocês como ele funciona na prática, eu não sei como ninguém fez isso ainda até hoje, tá bem explícito ali como ele funciona. É um diapasão que você coloca na ponta e dentro dentro de um bastão metálico, cônico, oco, e na ponta você coloca os digets, que são elementos circulares feitos de quartzo de dextrogiro e levogiro, né? Deixa eu ver aqui rapidinho antes de finalizar. Esse quartzo circular dextrogiro e levogiro, eles geram ondas negativas, íons negativos e íons positivos com a vibração, por vibração. Então, com o cetro de vaso egípcio, com um diapasão na ponta, você dá a primeira pancada, ele fica vibrando constantemente, ele vibra os íons, as moléculas do quartzo levogiro e dextrogiro, e geram íons negativos e positivos, e eu consigo acender uma lâmpada com esse cetro de vaso egípcio. É isso que o cetro vaso egípcio faz. Eu tenho ele já construído em casa, mas com a tecnologia de Nikola Tesla. Depois eu mostro o vídeo para vocês. Mas eu quero fazer o cetro vaso egípcio idêntico para mostrar para vocês o funcionamento dele. Então existiam sentinelas, onde eles ficavam nos portões fora das pirâmides e dentro das pirâmides. Então, quando eles sentiam eles ouviam que alguém estava se aproximando, e essa pessoa se aproximava, eles logo no escuro, ou não, né?
não sei, eu não estava lá para ver, mas é baseado na história, é assim que funciona. Eles batiam um diapasão no chão ou na própria parede, no corredor que eles estavam. O diapasão fazia vibrar uma frequência dentro desse bastão metálico cônico, oco, e faziam os cristais de dextrogiro e levogiro vibrarem, gerariam íons negativos e positivos e acender a lâmpada. É assim que funciona. E eu vou mostrar para vocês que isso funciona. É assim que funciona. Tá, gente? Eu aprendi bastante coisa sobre os egípcios. Tá? Confesso. Então é isso aí. Mas sobre o bastão eu vou falar depois. Tá? Então, gente, é isso. Desejo uma boa noite para vocês. Obrigado pela presença de vocês. Desculpe a demora. A gente vai se falando mais, tá? Qualquer coisa, vocês me mandem aí mensagem por inbox. Eu respondo na medida do possível, porque eu estou tão atarefado para terminar essa antena com 1% do tamanho esse elemento irradiante com 1% do tamanho da pirâmide Kelps, que eu não estou conseguindo entrar muito no Facebook, tá? Obrigado a todos. Um grande abraço e estamos juntos. Obrigado, abraço.